você acompanhou aqui durante a programação do Band News que o governo americano decidiu adiar de 1º de setembro para o dia 15 de dezembro a sobretaxa, né, de 10% sobre alguns produtos chineses. Vamos entender melhor o motivo desse adiamento, destrinchar mais esse assunto, porque o que ele representa de fato, conversando agora aqui ao vivo no estúdio com o professor do INSPER e especialista em economia chinesa, Roberto Dumas. Tudo bem, professor? Boa noite. Tudo bem, Cíntia. Obrigado. Agora à noite aqui na Band News. Isso aí, um prazer conversar com o senhor pela primeira vez, né? Absurdo a gente nunca ter conversado aqui, está sempre na nossa programação. Bom, professor, o quanto a gente vê de concreto, né, nesse adiamento dessas tarifas dos Estados Unidos sobre a China? Olha, concreto, espera-se que seja verdade. Ele falou mesmo que vai adiar de 1º de setembro para 15 de dezembro, mas o mais engraçado é qual é o motivo que ele alegou. Ele falou que vai adiar a sobretaxa de 10% sobre tablets, celulares, computadores, brinquedos, roupas e calçados para melhorar o Natal dos norte-americanos. Não tem o menor cabimento você falar uma coisa dessa. É óbvio que o fato de a Bolsa dos Estados Unidos ter caído 2%, 3%, ele começou a ficar com medo. Então, se você começa a pensar do lado geopolítico, a China ganhou um ponto aí, porque a China não recuou. Veja, mas não é questão de ganhar ponto, não, pera um pouquinho. Quem começou sempre disse que uma guerra comercial, um tem que ganhar e o outro tem que perder, sempre foi Trump. Sim. Quem recuou no primeiro momento foi ele. Então, o grande vencedor da geopolítica foi Xi Jinping. Aí você começa a pensar o seguinte, mas isso daqui seria efetivamente um passo a uma solução do problema? Em economia você não dá 100%, mas eu diria que não passa de 3 ou 5% a probabilidade de você chegar num acordo final. Por quê? Porque eu não sou psicólogo, mas se você fizer uma pequena análise da psique de Trump, você vê que ele nunca entraria num acordo para perder. Ele já não quer mais um acordo comercial. Ele quer um acordo praticamente para destruir a China. Então não é assim que ele quer sair, não é assim que o eleitorado dele quer sair. Então ele postergou, vendo que a economia está mais fraca, vendo que as bolsas responderam, claro, não só impactadas pelos Estados Unidos e a China, mas também pela Argentina, e recuou um pouquinho, mas ele vai voltar. Só que sabe qual é o problema de estudar e tudo? Imagina que eu sou um investidor de formação bruta de capital e vou investir na empresa. Eu não sei se eu compro da China, eu não sei se eu compro do Vietnã, eu não sei se eu compro do Camboja, porque uma hora a tarifa é de 25%, outra hora a tarifa começa dia 1º, 10%, outra hora ele joga a tarifa para 10% a partir de dezembro. Como é que fica meu planejamento estratégico? Eu estou completamente perdido. E o que acontece quando você, investidor, está completamente perdido para investir na produção? Você para de investir e fala, eu quero ver esse homem parado um minuto, porque eu não sei o que eu ponho na minha planilha. Sim. Eu não sei o que eu ponho na minha planilha. E aí o que acontece? Investimento privado cai, profecia se autorrealiza, existe um risco da economia norte-americana crescer menos ainda com essas idas e vindas. Claro, ainda mais com esse cenário de desaceleração global econômica, né, professor? Exato. Agora, a gente conversava aqui previamente, antes do professor sentar aqui para falar com a gente ao vivo, se os Estados Unidos não estariam menosprezando, subestimando a capacidade chinesa de retaliação, uma vez que a China é responsável por financiar várias dívidas, né, dos Estados Unidos. Se eles resolvessem vender os títulos americanos, essa seria uma grandíssima retaliação que causaria o quê no cenário geopolítico, econômico, etc.? A gente ouve bastante falar, olha, existe um enorme risco da China deliberadamente começar a vender títulos da dívida do governo norte-americano em retaliação. Só que se você vender o título norte-americano, primeira coisa que vai acontecer, alguém tem que comprar. Esse alguém tem que comprar, então não faz a menor diferença no retorno dos títulos. Vamos pensar, um outro gringo compra, então não faz a menor diferença. Segundo, não comprou. Quem comprou, você voltou para o mercado norte-americano, vendeu direto para o Tesouro. Se você vender direto para o Tesouro, o valor presente do título cai. Porque se eu estou vendendo muito, é óbvio que eu estou desvalorizando. Claro. Quando você vende aquilo, tudo aquilo que você ainda não vendeu está perdendo valor. Ao perder o valor, a tua moeda
Chinese Yuan, o chinês Yuan, aprecia. Você está dando um tiro no pé, China. E outra, em que pese que você venda os títulos norte-americanos, que pagam 2%, 1,5%, fica a pergunta, vai comprar o quê em troca? Eu vou comprar um bonde japonês. Não vai porque tem um retorno negativo. Eu vou comprar um bonde de algum país da zona do euro. Não vai porque o retorno é negativo. O que sobrou para você comprar? Já sei, vou comprar um bonde do Reino Unido com o Brexit. É verdade. Então não tem lugar para você pra onde fugir. correr, né? O que tem mais liquidez e garantia e menor risco são os bondes dos Estados Unidos. Então é uma falácia. E os Estados Unidos sabem, falam, olha, você não vai vender, você está abraçado comigo, não tem nada. Ah, mas ele pode comprar ouro. 1 ano de produção de ouro equivale a 1/3 das reservas internacionais da China. Então, não tem ouro suficiente para produzir para os Estados Unidos, para os chineses comprar. Então, não acredito que vai ter essa venda enorme de títulos norte-americanos que prejudique como retaliação. Você vai se prejudicar tanto quanto. Claro. Agora, professor, é importante a gente dizer que essa não foi uma decisão já direta do presidente americano Donald Trump, né? Passou pelo escritório de representantes do comércio e sabendo, né, como o senhor analisou aqui, da psique de Donald Trump, ele pode mudar de ideia e derrubar essa decisão amanhã já. O que a gente pode esperar desse cenário, já que eles se falaram hoje, né? As duas partes se falaram por telefone e prometeram uma conversa também na semana que vem, daqui 2 semanas, né? Prometeram mais uma conversa. O que a gente pode esperar se ele mudar de ideia e também do tom dessa conversa? Veja, ele pode mudar de ideia a qualquer momento. A única coisa que a gente pode falar, o que pode esperar, eu sempre me coloco no lugar de quem está fazendo os investimentos e do consumidor. Se você começa a fazer, porque você fala, não, mas a economia é uma ciência social, etc., é difícil. Não, não é. Porque no momento que eu estou aqui, falo, olha, eu não sei se eu invisto 100 milhões de dólares na expansão da minha planta de manufatura. O que eu preciso ter? O mínimo de certeza. Eu não quero uma certeza de 5 anos. Eu não quero uma certeza de 1 ano. Agora, a cada semana ele está mudando de ideia. Exatamente. Se cada semana ele muda de ideia, eu não sei se eu vou comprar. A minha cadeia de suprimentos vai ser passando pela China, como eu te falei, passando pela Índia, passando pelo Vietnã, passando pelo Camboja. Nesse momento, o que eu faço? Se esconde e não investe. Você, consumidor, o que faz? Gente, eu não sei como é que está a economia, cada hora é uma coisa. Então, eu assumo que eu não sei o que eventualmente passa na cabeça dele. Eu sei como o investidor se comportaria sabendo que não sabe o que passa na cabeça dele? Resposta: posterga investimento, consequentemente, a economia norte-americana tende a crescer menos. Tende a crescer menos, quem que ele vai culpar? Claro. Agora, professora, a gente não pode fechar os olhos, né, que em meio a tudo isso, o mercado hoje se animou, né? A gente percebeu isso no mundo inteiro, a bolsa subiu aqui no Brasil, o dólar caiu, mesmo com esse adiamento, né, quer dizer, justamente pelo adiamento dessa sobretaxa que a gente teve uma animação no mercado no mundo inteiro. É uma alegria etílica. Você está tocada etilicamente, você Amo está as feliz. definições do professor. Você está contente, você tomou uma taça de prosecco, você se sentiu animado. O mercado vive um pouco disso, Isso, né? você está animado, mas o negócio não melhorou nada. Não é uma trégua, não representa uma trégua, Mas né? de jeito nenhum. É óbvio, quando o negócio cai 30%, é como eu sempre digo, os mercados não caem assim, não sobem assim. Os mercados caem assim, os mercados sobem assim. Então, não quer dizer que, olha, está tudo certo. Não, não chega a ser uma trégua, mas é ufa. Sabe quando você está louco procurando uma notícia boa? Você achou uma notícia boa, uma desculpa para comprar porque está um pouco barato. E outro, tem o lado da Argentina também, que não melhorou nada. Então fala, agora vai, vamos crescer. Não, não vai. Você está tocado etilicamente, tu te acalma. Tu te acalma porque é apenas um toque leve, mas isso não vai ser duradouro. O mercado vive dessas euforias, né, professor, diariamente. Você exagera na queda, exagera na subida e as explicações são exageradas. Do tipo, o mundo acabou,
de um lado, do outro tipo, agora acertamos tudo. Quantas vezes nós falamos que tudo acabou, tudo melhorou? Nem tudo acabou, nem tudo melhorou. O negócio continua como está, a tendência é não melhorar, a tendência é cada vez crescer menos e o pessoal, os mercados globais estão vendo isso e essa trégua não é duradoura. Não é dura, não se anime. Ah, mas eu ganhei um monte de dinheiro. Ok, guarde. Vamos realizar. A tendência não é subida, a tendência é de queda. São dois grandes gigantes da economia mundial, o que muitos especialistas têm chamado de um novo capítulo, digamos assim, da Guerra Fria, né? É um lance geopolítico. Sim. É um lance geopolítico que você tem várias coisas, tanto do parte econômica quanto da parte militar. Você chama uma coisa que a gente diz que é o sharp power. Por exemplo, você tem vários navios porta-aviões lá no Pacific Rim, etc. Você sabe que a China não pode ter porta-aviões aqui na América Latina, nem próximo da Europa. O que ela faz? Ela solta o cinturão One Belt, One Road, ou seja, o cinturão da seda, que é uma maneira dela dar dinheiro para os países e conquistar cada vez mais a aprovação da China como novo player mundial. Claro. Isso é uma maneira de você mexer no tabuleiro geopolítico. Você vem com o teu hard power, que são os tanques, porta-aviões que circulam lá o Estreito de Taiwan, no Mar da China, eu vou com o meu dinheiro comprando amizade. Você vem na pancada e eu ganho os meus amigos pelo dinheiro, que é o Sharp Power. E é assim que ele começa. E cada vez que os Estados Unidos falam America First, a China vai e abraça cada vez mais. Por exemplo, esse negócio do cinturão da Rota da Seda já atingiu a Itália, já está batendo no Peru, já está batendo na América Latina, ele está pegando cada vez mais influências ao redor do mundo. Ao redor do mundo. E os Estados Unidos está se isolando mais. Ah, mas é um interesse dos Estados Unidos. Perfeito, eu não tenho nenhum juízo de valor. Não estou querendo dizer que é bom ou que é mal. Só que a China está aproveitando os flancos e os vácuos que os Estados Unidos estão deixando. E o próximo presidente, quer seja Trump ou não, vamos supor que seja não, entre um democrata, ele vai querer ser o outro Barack Obama. Ele não vai conseguir voltar ao tabuleiro como era. Não é tão fácil assim, né? Não, você já roeu a corda. Você já roeu a corda, o Japão fala, olha, eu já entendi que todas aquelas instituições que fizemos depois da Segunda Guerra Mundial, que você ia me proteger. E depois da Segunda Guerra Mundial, eu, Alemanha, que você ia me proteger, eu já estou sentindo que isso não é para sempre. Não, mas mudamos de presidente. Legal, mas eu não confio mais em você. Acho que o negócio mudou um pouquinho aqui, a parte geopolítica. Vamos acompanhar, então, essa guerra que, como o professor disse, está longe de ter fim. Bom, eu conversei com o professor Roberto Dumas, que é professor do INSPER e especialista em China, que trouxe aqui um panorama para a gente dessa guerra comercial entre Estados Unidos e China, que, China, melhor dizendo, que está longe de acabar, né, professor? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Até a próxima. Até a próxima. Bom,